sobre a confissão de fé, que é chamada de Sheletem, que é uma confissão de fé anabatista, né? Como agora os grupos anabatistas estão crescendo, aqueles homens que tiveram coragem de pregar, muitos que saíram da Igreja Católica, outros que acreditando que o protestantismo daria liberdade aqui na Suíça, porque Zwinglio estava protestando contra a Igreja Católica, e Zwinglio queria liberdade, mas ele decide não dar liberdade aos anabatistas, ok? Então, em 1527, o que a Igreja Anabatista fizeram? Eles fizeram uma confissão de fé, ok? Para dizer o que eles de fato acreditavam, tá bom? E essa confissão de fé, então, eu coloquei aí um comentário com vocês sobre essa confissão de fé. A principal pessoa, eu comento aí, Michel Sattler, ele era um erudito também, era um padre muito inteligente, até que ele largou a batina também e aceitou a fé anabatista. E ele vai ser o organizador dessa confissão de fé, porque como está crescendo o número de anabatistas, né? Pessoas católicos abandonando, se tornando anabatistas, e protestantes também, de Zwinglio, abandonando e se tornando anabatista. Por isso que Zwinglio proíbe o anabatismo. Porque quem ia para o anabatismo, ele não entregava mais as crianças para receberem o batismo, e assim a coleta diminuía muito, né? Nas igrejas anabatistas, o casamento era de graça, ok? Assim como as igrejas evangélicas fazem até hoje, nas igrejas que eram católicas e agora são protestantes, de Zwinglio, para fazer um casamento lá, você pagava um valor altíssimo, ok? Para fazer um sepultamento também, os anabatistas iam lá, davam a palavra para aqueles que estão vivos, pois bem, e acabou, é só isso. O padre ele tinha que tirar a alma da pessoa do purgatório, e então era algo que era caríssimo. Então tudo isso interessava ao Estado. É por isso que Zwinglio, então, ele proíbe, ok? Então os anabatistas fazem essa confissão de fé. E esse, antes, padre que se converteu, que vai ser o responsável. O comentário diz: Michel Sattler, ao se converter, organizou em 1527 a primeira confissão de fé anabatista, que é também a primeira confissão de fé pós-reforma. E isso é interessante, porque, vamos dizer, Lutero não tinha escrito uma confissão de fé em 1527. Zwinglio também não. Calvino ainda nem existia para o mundo da teologia. Ele vai surgir daqui a pouco, tá bom? Então, é interessante que a primeira confissão de fé aconteceu porque um padre abandonou a batina, se converteu na igreja anabatista, então ele escreve defendendo, tá bom? Descrevendo a sua fé, descrevendo a fé. Alguns chamam de a primeira confissão dos protestantes, mas na verdade Michel Sattler não é protestante, ele está sendo morto por um protestante, ele é anabatista. E todas essas pessoas que nós estamos vendo aqui morrerem, eles não pegaram em armas para se defender. Essa é uma característica do cristão. O cristão não mata. Na época do Império Romano, você não tem história de uma igreja que os irmãos, olha, nós somos aqui uma comunidade de 80, estão vindo aí 4 soldados romanos, vamos pelo menos quebrar eles no pau, fazer alguma coisa, né? Nós temos aí as nossas ferramentas. Não, eles não faziam isso. Você não tem isso na história, ok? Porque Jesus Cristo disse: eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos, ok? Bom, então o texto da confissão diz: o batismo será aplicado em todos os que aprenderam a necessidade do arrependimento e da regeneração de vida e verdadeiramente acreditam que seus pecados foram levados por Jesus Cristo, que desejam ser sepultados com ele na morte, para que possam ser ressuscitados com ele. E em todos aqueles que neste sentido pedem o batismo de nós e o exigem para si.
Isto exclui todo o batismo de infantes, a maior e principal abominação do Papa. Né? E aqui eu vou defender, né, quando ele fala, quando Michel Sartre fala que é uma abominação, porque eu digo, essa doutrina, ela é uma doutrina maligna, porque ela rouba de Deus o momento que a Bíblia diz que Deus se alegra, que é quando o pecador se arrepende, confessa o seu pecado e é batizado. O batismo de recém-nascido, ele rouba isso de Deus. Então, isso está errado. Nós estaríamos roubando a glória de Deus se nós adotássemos essa heresia. Tá? Então, esse aqui foi um exemplo de um padre que se converteu de fato. Nós não vemos ele liderando nenhum movimento violento, nada disso. Se converteu de fato, ok? E escreveu essa importante confissão de fé. Bom, então Zwingli, o que ele fez? Ele então lança esse decreto, né, contra os anabatistas, ainda em 1527,